Hoje é dia de falar de SUV médio aqui no Garagem Daily Driver a bordo do segundo colocado, Corolla Cross. Essa versão XRX é a híbrida topo de linha, tem muitas qualidades, mas também tem umas coisas que precisariam de mudança. Saudações, pessoal! Olha só, alguém comentou que não estava mais ouvindo cachorro na gravação, mas eles estavam latindo bastante aqui. E se eu trouxer, olha lá, se eu trouxer o Porsche aqui, vocês vão ver o que é latido de cachorro na gravação. Realmente impressionante. Bom, então aí os cachorros de volta, né, participando aqui com seus comentários. E hoje o nosso carro 10 da semana, aliás, é o Corolla Cross XRX. São 5 versões, sendo 2 delas híbridas. É um híbrido tradicional, como outros modelos da Toyota. Como a gente sabe, a Toyota ela tem justamente essa tradição sempre de produzir. Todos os híbridos da Toyota não são plug-in, ou nenhum híbrido da Toyota é plug-in. Os híbridos são tradicionais, ou seja, nós temos bateria e funcionando e carregando sem qualquer interferência, digamos, do motorista. Começando aqui então, inicialmente, pela imagem da dianteira, o desenho do Corolla Cross eu particularmente gosto. E uma coisa interessante do Corolla Cross, eu vou falar daqui a pouco dirigindo, a estrutura dele, o chassi, a plataforma que ele usa, que divide com o sedã, aliás, é uma plataforma bem desenvolvida, ou seja, é um carro que tem um estilo bastante sólido, digamos assim, em termos gerais. Você identifica um modelo híbrido da Toyota e o Corolla Cross híbrido justamente por essa faixinha azul, o detalhe em azul também aqui no logo Toyota, ou seja, dá para identificá-lo dessa forma facilmente, como um veículo híbrido. Uma outra característica também tem um hybrid aqui na lateral, e essa cor é bacana também, né? Olha o detalhe aqui, é um branco meio pérola, perolizado, bonita essa cor. Outra característica também dessa versão, rodas de 18 polegadas, bem acertados para andar. Aliás, falando em termos de conforto, ele é um carro muito bem acertado. Eu sempre gostei, desde o primeiro que eu andei, ele é um carro bem acertado para andar. E o desenho todo do Corolla Cross, eu acho ele bem acertado dentro desse mundo de SUVs que a gente tem hoje, né? Pegando todos os modelos, as versões, as variações, o pessoal comenta o design muito parecido, mas é uma característica, enfim, geral de todos os carros. Inclusive o conjunto óptico traseiro, eu acho que conversa muito bem a dianteira e a traseira. Eu particularmente gosto. Aqui, o pessoal comentou, eles pintaram de preto, mas na verdade eu vou até fazer uma observação interessante sobre, se você olhar o próprio Commander, o escape dele faz uma volta embaixo do carro. Mas os caras cismaram com o Corolla Cross. É engraçado esse tipo de coisa, mas verdade, meus amigos. Bom, temos um porta-malas de 440 litros, que não é um porta-malas de uma capacidade grande até, se a gente for pensar para um SUV familiar. Outra questão, essa tampa traseira, ela não sobe junto com o porta-malas, então você vai botar alguma bagagem, você tem que abrir isso separado e fechar de novo. Também é um pênalti. E uma outra questão também que faltou, sem dúvida, fechamento elétrico do porta-malas, né? A gente vê o Compass mesmo, é um carro que tem fechamento elétrico, é uma falha realmente aí. Não é uma única falha, tem outras também, mas isso realmente é uma coisa que merece observação, digamos assim. Falando da parte interna, o acabamento eu acho ok, dentro dessa ideia dos seus concorrentes também. Os bancos também são bem confortáveis. Estofamento, claro, eu já tenho as minhas, enfim, eu não sou o maior fã do estofamento claro, porque eu tô com calça verde, tá com calça jeans, pega alguma coisa no estofamento, suja mais, enfim, eu não acho tão interessante. Aqui a gente tem um tradicional, mas um bom tamanho também, teto solar, né? E vale ressaltar, saída de ventilação para quem vai atrás e saídas USB. Uma coisa bacana, falando de espaço interno, cara, uma terceira pessoa um pouquinho mais baixa consegue se adequar aqui, mas basicamente para 2 pessoas ele é um carro que tem um bom nível de conforto também. Aqui, para quem vai na frente, vale ressaltar, bancos elétricos, os bancos são bem confortáveis, como eu falei, uma das características mais legais do Corolla Cross é o conforto. Ele é um carro, realmente, isso não dá para falar desse carro, que ele não é confortável. Eu acho que é uma qualidade do Corolla Cross, o conforto, a condução. Ele está um carro longe de ser empolgante,
mas nem essa é a proposta. Mas é um carro confortável, viu? Dá para você fazer longas viagens aqui sem a menor preocupação. Outra coisa que eu gosto é esse painel grande aqui na frente do motorista, né? Nós temos um painel que te dá uma ideia de comodidade, uma ideia de conforto. Ó, tá vendo? Você tem um painel todo na sua frente e isso te dá uma certa noção parece que está te abrigando, sabe assim? Novamente, essa plataforma é muito boa e o carro, em termos de construção, ele é muito sólido. Essa é uma grande qualidade do Corolla Cross. Aqui nós temos o painel, ali 7 polegadas, ele te mostra toda a questão do consumo, aqui a autonomia, ó, 927 km, boa autonomia. E o painel também tem o modo de veículo elétrico, enfim, ele te mostra ali. Volante de 3 raios, pacote de segurança bem completo, com 7 airbags, frenagem autônoma e tudo mais. Multimídia de 9 polegadas, com as opções aqui. Você pode inclusive, vamos por aqui, ó. Ó, veículo, tá vendo? Apple CarPlay Android Auto sem fio, mas não tem carregamento por indução. Aqui, ó, ele te mostra o consumo, tá vendo? Consumo de combustível, tá? Ó, que interessante. Vai mostrando tudo por aí. Ar-condicionado de 2 zonas. Aqui tem alguns modos de condução, inclusive totalmente elétrico, e o câmbio CVT. Agora vamos falar da mecânica. E aqui no cofre do motor, olha só uma coisa interessante. Eu acho que o outro que a gente pegou não tinha isso, hein? Será que eles colocaram isso agora? Bom, sem dúvida nenhuma, essa manta, acusticamente falando, também é interessante. E aqui a combinação de motores, a combustão e elétrico, é uma combinação de motores que te entrega potências diferentes, potência combinada e um torque razoável, né? Um torque realmente bem acertado de 16,6 kgfm. A gente vai falar sobre isso e as impressões agora dirigindo. Muito bem, eu estava vindo aqui agora para gravar, né, nesse caminho e justamente, né, falar de talvez a característica mais interessante do Corolla Cross, que seja o conforto. Ele é um carro bem acertado para andar. Eu acho que isso acaba também sendo uma das razões desse sucesso comercial. A gente vê muito Corolla Cross pela rua, com o XRE. Eu já vou falar da versão XRE também, que eu gosto. Mas eu acho que essa questão do conforto, o acerto, é que assim, a Toyota, ela realmente conhece bem o seu público. Essa é uma característica muito interessante. Conhece bem o público. Então, na prática, eles acabaram desenvolvendo modelos que, digamos, são bem aceitos pelo público, e o público Toyota já conhece e já gosta de determinadas particularidades dos carros. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores coisas. Você imagina, você conhecer seu público, fazer carros voltados para eles, cara, sensacional. Eu acho que a Toyota, de modo geral, é mais ou menos assim, tanto com o Corolla, mundialmente falando, como aqui a gente pega o Corolla Cross. E claro que ele tem os seus problemas, como os que eu apontei aqui. Freio eletrônico, cara, era obrigação ter. Não tenho nem que comentar desse freio de pedal, que era o padrão de carros anos 80, 90, 70, até anteriormente, chama de Galaxy, Landau. Outro padrão, outra ideia. Eu acho que isso precisaria ter de qualquer forma. Esse carro também não tem suspensão independente na traseira. Isso, de maneira geral, é importante, claro, um diferencial para a versão vendida nos Estados Unidos, por exemplo, mas é uma coisa que o consumidor médio, de maneira geral, não vai notar tanto, entendeu? De maneira geral, claro que faz diferença. Mas, sem dúvida nenhuma, como eu falei, a Toyota, ela conhece muito o seu público consumidor e sabe o que as pessoas vão comprar ou não. Tanto que eu falei no começo da matéria, o Compass é o líder, o Corolla Cross é o segundo colocado. Pega o Taos, por exemplo, que é um carro que a gente já andou aqui nas duas versões, é um carro que eu gosto, o Taos também, só que você vê pouco Taos aqui em São Paulo, falando do nossa realidade, justamente por conta disso, né? O público compra Compass, compra Corolla Cross, que são carros que estão em dois estilos, né, de comprador. Aquele comprador do Compass, que muitas vezes é o cara que gosta
da novidade, quer dizer, já foi novidade, tá um tempo no mercado, mas assim, o cara que compra porque é o líder, e o cara compra Corolla Cross porque é o consumidor Corolla, ou que já teve o sedã, enfim, que é aquele cara que gosta dessa confiabilidade da Toyota e realmente compra os produtos pensando justamente nisso. Então é bem interessante esses dois tipos de consumidores. E o Taos fica lá, numa posição mais abaixo. E outros que foram vendidos aqui também, CR-V muito caro também, ou seja, ele acaba se adequando em várias faixas. Essa versão híbrida em especial é uma versão, as duas versões híbridas na verdade, tem essa característica da motorização que combinada rende aí 122 cavalos. É muito engraçado isso, porque quando a gente analisa a versão 2.0, que é eu gosto muito dos 2.0, eles são motores antigos, já tem um bom tempo de estrada, mas são motores muito eficientes e econômicos também, e tem mais de 170 cavalos. Essa é uma questão interessante para o comprador. Inclusive, às vezes me perguntam isso, mas o cara vai sentir a diferença. Você pega esse carro na estrada e o XRE, por exemplo, estava na nossa frente na estrada. O XRE é um carro que vai deslanchar mais, vai ter logicamente um acerto um pouco maior em acelerações, mesmo aqui com o torque de 16.6 e tudo. Enfim, questão de gosto, né? Eu analisaria bem os dois, até pela diferença de preço que tem entre os XRE, que tem os mesmos acessórios desse carro, e essa versão XRX, que é híbrida e tem essa questão do valor mais elevado, né? Tá 210 mil. Fica por conta do cliente. Sobre consumo aqui, eu tive um consumo meio variado. Agora está marcando 13.4, cheguei a 21, 22, mas ele não se manteve, ele caiu, ficou em 13.4. Lembrando que esse é um híbrido convencional, então basicamente você não tem aquele controle, digamos, que você teria num híbrido plug-in. Eu até acho que o híbrido convencional ele tem aí algumas vantagens, algumas desvantagens, mas uma delas, uma relação interessante que existe, é a gente notar a questão do consumo. Você acaba tendo no híbrido plug-in até um consumo mais otimizado, mesmo porque você acaba conseguindo variar muito entre os modos de condução, o modo só elétrico ou o modo híbrido. Aqui você pode variar também, pode, mas o sistema, curiosamente, você bota só no modo EV. O sistema vai indo e ele, você percebe que rapidamente ele está colocando novamente na combustão, porque ele faz esse cálculo de uso e de gasto de uma coisa e outra. Então é interessante, cara, você notar como o híbrido plug-in ele acaba tendo números melhores de consumo. Agora, sobre mercado, logicamente, a gente lê, ouve e tal, o Corolla Cross, ele tem características boas e características que não são tão interessantes, como a gente mostrou aqui na matéria. Por outro lado, ele tem concorrentes novos. Eu estou falando do Aval H6 GT, que é um carro que eu ainda não testei, mas eu quero testar, tenho muita curiosidade de andar nesse carro, porque o pessoal está falando muito bem sobre ele. Enfim, da GWM. Então eu quero testar também esse carro, que é mais um híbrido forte na briga. Mas, logicamente, só para encerrar a matéria, a gente está passeando aqui, hoje é sexta-feira, 8 de setembro. Olha só, a cidade saiu um monte de carro, mas olha como continua cheia, né, cara? Mas esse trânsito, se fosse o diário, seria ótimo, cara. Você consegue se deslocar rápido. Agora, uma última coisa para falar sobre a Toyota, e o que faz o sucesso da Toyota no mercado, se chama venda pós-venda. Você fala, todas as marcas se preocupam com venda. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu vou dar até um exemplo que eu conheço, né? Minha esposa tinha um Jeep Renegade, 2 meses, 3 meses depois foi roubado num assalto. Ela falou, vou comprar um Compass. Quando tinha acabado de conhecer ela, vou comprar um Compass. Beleza. Foi na concessionária, não teve um atendimento bom. Foi na Honda, teve um atendimento muito bom, muito satisfatório, e comprou um HR-V. Ou seja, você vê como isso é importante? E a Toyota, a gente ouve várias histórias de venda e pós-venda de carros da Toyota.
Então, meus amigos, mais do que fabricar carros com uma qualidade ou com um aspecto bom em um ponto ou outro, venda e pós-venda são coisas extremamente importantes para você conseguir um cliente fiel. Você pergunta para minha esposa, por exemplo, que carro agora você quer comprar, o próximo carro? O novo HRV, você entende? Porque ela teve uma relação muito boa com o carro, em termos gerais, de qualidade, gostou do carro, enfim. E por outro lado, a experiência é muito boa e também essa questão da experiência de venda. Então, veja bem, muito importante, são coisas que devem ser focadas. E a Toyota, de maneira geral, ela acaba focando nisso porque sabe da importância de manter, de fidelizar cliente. Então, às vezes o cara até vai comprar um Taos, mas daí ele olha lá, anda no Taos, anda no Compass, e daí ele anda no Corolla Cross. A estrutura, como eu falei, é muito boa em termos de segurança, essa plataforma é muito boa, mas daí o cara vai na Toyota, às vezes tem um atendimento melhor, ou tem essa ideia da durabilidade, a revenda, enfim, muita coisa é importante na hora de vender um carro. Então o sucesso do Corolla Cross tem vários responsáveis por isso, não é somente o fato, né, de ser um carro com essa qualidade, essas coisas que eu falei e ter esses defeitos que eu comentei aqui. Enfim, em breve quero andar no Aval pra gente falar desse carro que todo mundo tá comentando, inclusive meus colegas aí de imprensa, e daí nós teremos aí uma ideia meio geral, no sentido de falar, é melhor, não é? Enfim, veremos, meus amigos. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Tô seguindo aqui, a gente vai passeando, né? Eu gosto desse modo da primeira pessoa, porque vocês conseguem ver o trânsito, e até em alguns lugares de balançar a cabeça, eu até entendo e estou evitando quando eu vou fazer alguma conversão. Mas fora isso, é um meio que eu acho legal, porque vocês estão passeando comigo aqui, falando de carro e tal. Enfim, é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência novamente. Um grande abraço e nos falamos. Tchau, tchau.